Nós vamos enfocar nesta aula a classificação dos polímeros. Afinal de contas, o que são polímeros e como eles se classificam. Nós temos a definição clássica de polímeros, que diz o seguinte: o polímero é a palavra de origem grega que significa muitas partes. O verdadeiro significado, no entanto, é capaz de ser moldado, embora haja diferenças entre os diversos tipos de polímeros. Interessante, eu só reparei agora que a arte deste PowerPoint, que já veio pronta, já veio do aplicativo, ela nos traz justamente uma molécula que pode ser um exemplo de polímero. Eu, sinceramente, fui pela cor azul e só agora percebi. Polímero, ele vem justamente disso, um encadeamento gigantesco de partes que gera uma molécula especial, uma molécula de grandeza especial que nós chamamos de macromolécula. Os polímeros são capazes de adquirirem condições plásticas, por ação de calor e pressão. São materiais que podem ser naturais ou sintéticos. Eles geralmente têm origem orgânica. Por quê? Porque para haver um encadeamento tão grande de átomos, gerando uma molécula tão grande, é necessário que tenhamos o elemento carbono, geralmente. É muito difícil um polímero não ter origem orgânica. Devido a essa cadeia tão grande, obviamente, as massas dessas moléculas são maiores do que o normal. Moléculas geralmente têm uma quantidade bem menor de átomos. E quando nós somamos as quantidades de átomos, e quando nós somamos as massas desses átomos, nós chegamos à chamada massa daquela molécula. Esse valor aí dado em gramas leva-nos ao conceito de massa molar. Então, em alguns livros você encontrará que os polímeros têm alta massa molecular, que é a mesma coisa que peso molecular, e você vai dizer, mas eu aprendi em física que massa e peso são coisas diferentes. É que você falando de moléculas, então, massa e peso têm uma diferença insignificante. Nós podemos, então, dizer que a massa molecular, a massa de uma única molécula é grande em relação a outras moléculas, ou podemos nos referir aos polímeros dizendo que eles têm massas molares muito grandes, maiores do que o normal. A reação química que dá origem a um polímero chamamos reação de polimerização ou simplesmente polimerização. O tamanho e a estrutura da molécula do polímero é que vão determinar as propriedades que esse polímero terá. Não é apenas o tamanho, todos os polímeros têm moléculas de tamanho grande, a definição dele, mas a estrutura dessa molécula terá variações. E dentro dessas variações é que nós encontramos a explicação para diferentes tipos de polímeros que encontramos por aí. E eu não vou dizer para você que encontramos na natureza
porque como estamos já citando aqui, vamos falar mais daqui a pouco, tem polímeros que são naturais e polímeros que são sintéticos. Então, isso varia. Mas o que mais nós temos ao nosso redor são, de fato, polímeros sintéticos. Os polímeros são classificados, primeiramente, em 4 grandes grupos: termofixos, termoplásticos, elastômeros e fibras. Vamos estudar hoje a diferença entre cada um desses grupos de polímeros. Voltando mais um pouco, vamos lembrar que, diferentes dos monômeros que dão origem, o que significa isso? O polímero, ele será de características diferentes daquele que lhe dá origem. E quem é que lhe dá origem? Para se construir uma cadeia de um polímero, você parte de moléculas menores, que vão se encadeando, se repetindo, para que se chegue à grande molécula do polímero. Este é o chamado monômero. Então, o monômero é aquele cara que gera o polímero. Mas ele sempre será um único monômero? Não, veremos daqui a pouco que não. Mas aquela pequena parte que gera o grande polímero chamamos de monômero. O monômero tem suas características, o polímero outras. Por quê? Porque a hora que ocorre uma reação química, você tem que se lembrar que o que se forma é novo. Por isso é uma reação química. Se fosse formar a mesma coisa, não seria uma reação química. Então, por isso que polímero é uma coisa, o monômero que ele forma tem características completamente diferentes. Eles possuem alta resistência elétrica e baixa densidade. A alta resistência elétrica é o contrário de ter alta condutibilidade elétrica. Por isso, nós falamos tanto dos fios encapados. Encapados porque são revestidos por uma capa, e essa capa nada mais é do que um dos polímeros dos tantos que existem. A classificação dos polímeros ela ocorre de acordo com diferentes critérios. Neste primeiro momento, eu vou colocar aqui para você o critério do processo de preparação. Segundo o processo de preparação do polímero, nós temos 3 tipos de polímero. Tem polímero que é chamado de polímero de adição ou de cadeia. Por que isso? O polímero vem de uma reação, a reação de polimerização. Uma reação que é orgânica. Veja, na química orgânica, quando se estuda as reações orgânicas, você tem a reação de adição, de substituição e de eliminação. Essas são as reações orgânicas. Todas as reações orgânicas se enquadram numa dessas 3. Então, a mais famosa das reações orgânicas é a reação de adição, onde uma molécula menor ela reage com a molécula orgânica, que chamamos de substrato, e se incorpora a essa molécula orgânica. Por isso chamamos de adição, porque a molécula menor se soma
Você adiciona a molécula grande, que é a molécula orgânica, quando o mecanismo pelo qual se prepara um polímero é justamente esta reação, chamamos o polímero de adição. Veremos casos aqui. Por que polímeros de cadeia? Aí não faz realmente sentido. É uma daquelas coisas da química que não faz sentido, que não tem muita lógica, e que daí pegou, aí vai embora, né? Porque todo polímero forma uma cadeia. Então, não vamos querer achar sentido onde não existe. Historicamente, os polímeros de adição também são conhecidos como polímeros de cadeia. Isso é o que eu tenho a dizer. Temos os copolímeros. Os copolímeros, eles ocorrem quando uma reação de polimerização ela utiliza monômeros diferentes. Então, você tem uma polimerização onde monômeros diferentes estão envolvidos. Mas aí tem uma coisa. Existe um termo, terceiro caso aqui, polímeros de condensação. O que seria a reação de condensação? Né? Condensação, termo que ficaria muito melhor lá no início da química básica, quando falamos do vapor que se transforma em líquido. Mas vamos lá. Historicamente, se utilizou esse termo aqui inadequadamente. Você tem a reação de adição, de substituição e de eliminação. A reação de substituição, quando ela ocorre e um dos produtos é uma molécula bem pequenininha, ela também é muito comum na química orgânica. Veja bem, um éster, por exemplo, você tem um ácido que reage com um álcool, formando o éster e liberando uma molécula de água. Quando se fala em polímeros, o que é a condensação? Você terá dois monômeros, iguais ou diferentes, que vão reagir e vão formando a cadeia do polímero. Mas para que eles reajam, neste caso aqui da condensação, eles vão, entre eles, fazer um acerto ali, liberar uma molécula inorgânica pequena e vão se juntar. Esse processo se repete diversas vezes até que se forme o polímero. Veremos isso daqui a pouco, em formas diferentes e mais fáceis de você entender. Então, existe a adição, onde uma molécula menor reage com uma molécula orgânica que tem uma dupla ligação, ela quebra a sua dupla ligação, adiciona-se a esta molécula orgânica e forma um produto. Isso ocorrendo diversas vezes, você forma um polímero de adição. Existe uma outra reação orgânica que é duas moléculas de tamanho parecido, tá? Que são aqui essas moléculas que reagem para formar os polímeros, são os monômeros, lembrando. Então, dois monômeros reagem, liberam alguma coisinha inorgânica, tá? E o produto da reação nós chamamos de... aliás, e a esta reação nós chamamos de reação de condensação no ramo dos polímeros. Por favor, não tente achar isso aqui quando você estuda química orgânica, no livro do Solomon, tá? Que você não vai encontrar condensação como sendo uma reação orgânica. Não vai encontrar. Quando você reage moléculas de tamanho parecido, elas eliminam uma molécula menor e formam um produto, é aí que se chama de condensação. Se essas moléculas aí que reagiram forem iguais, chamamos a polimerização de polimerização de condensação. E se essas moléculas são diferentes, chamamos de copolimerização, tá?
E vamos a mais exemplos para clarear as coisas. Temos mais exemplos agora. Tem uma outra classificação que é segundo a resistência à deformação sob a ação de choques mecânicos, né? Enfim, né? A resistência de um polímero de levar porrada. Você tem as borrachas, plásticos e fibras. E a resistência aqui, ela ocorre da seguinte maneira, tá? Borracha é muito difícil de deformar. Plástico já é mais fácil. Fibras são feitas para deformar. Tanto que as calças, né, as camisetas, os nossos agasalhos são feitos de fibra. Por quê? Porque nós precisamos de muita deformação. O nosso corpo vai deformando e elas vão deformando juntas. Existe uma unidade para medir isso? Existe. Veremos mais tarde, não é o momento aqui. O momento agora é de você pensar apenas no seguinte: borracha é difícil de deformar. Plástico já é bem mais fácil. Fibra é o extremo da facilidade de deformação. Vamos falar um pouco das borrachas, né? Onde é que vem a borracha, afinal de contas? É muito comum encontrar uma árvore, né, no Brasil chamada de seringueira. E ela libera um líquido especial que todo mundo já ouviu falar. Aquele líquido que sai da seringueira, ele é tão especial que os índios, nas suas jornadas de caça, um dia decidiram passar aquilo no pé e descobriram que, deixando ali por um tempo, aquilo virava uma borracha e aquilo servia como uma bota. Foi a primeira bota, com certeza, inventada na história da humanidade. Foram os índios passando o líquido da seringueira nos pés. Porque o líquido da seringueira, ele vai sofrer um processo natural de polimerização e vai formar, então, um polímero chamado de látex, ou borracha natural. O único problema é que o índio começou a perceber rápido que aquilo não durava muito. Aquela bota só durava por um dia. Pensar que aí, milhares de anos depois, devido ao capitalismo, a bota, somente essas encontradas pela internet com preço mais barato, ela vai durar um mês, né? Enfim, o índio descobriu o primeiro polímero dessa forma. Fantástica a história e é real. Tá? Ó, polímeros que a temperatura ambiente podem ser deformados repetidamente a pelo menos 2 vezes o seu comprimento original. Não é muito. Tá? Retirado o esforço, ele volta rapidamente ao tamanho original. Então perceba que a borracha, ela tem essa propriedade. Você consegue deformar, mas ela volta. É por isso que ela se enquadra, como eu disse, numa situação de maior dificuldade de deformação do que o plástico. Você sabe que o plástico pega aí uma sacolinha de mercado, se você esticá-la, ela não voltará ao tamanho original. O plástico já tem essa propriedade. Eles possuem cadeias flexíveis, né? Veja só, ligadas umas às outras, com uma baixa densidade de ligação cruzada. Deixa eu explicar isso daí. Quando você tem as cadeias poliméricas, elas podem estar ligadas entre si de forma muito intensa, ou não. No caso da borracha, as cadeias, apesar do polímero ser uma cadeia grande, resistente, etc. e tal, no caso da borracha, essas cadeias, elas entre si não têm muita ligação, não tem a interligação. Pense nas cadeias poliméricas como folhas de papel, folhas de sulfite.
Então, no caso da borracha, essas sulfites elas não têm cola entre si. É uma outra ligação cruzada. Então, elas têm uma baixa densidade de ligação cruzada, que é a ligação entre essas cadeias poliméricas. Olha só, gente. Quando você mistura com o enxofre, os átomos de enxofre, entram no meio dessas cadeias poliméricas e fazem a ponte entre elas. Eles fazem as ligações cruzadas que a natureza não fez. E é por isso que a borracha com enxofre é mais resistente. É a chamada borracha vulcanizada. Lembre-se do seguinte, no vulcão tem muito enxofre. Tem os gases de enxofre ali, SO2, SO3, a atmosfera do enxofre é muito ácida, porque vocês sabem que esses caras eles reagem com água, formando a chuva ácida. Lembre-se que no vulcão tem enxofre. Então, borracha com enxofre chama-se borracha vulcanizada. Sabe, o termo plástico, ele tem sido utilizado historicamente de uma forma errada, como sinônimo de polímero. Mas na prática mesmo, o que pega é o seguinte. Como nós falamos aqui atrás, existem borrachas, plásticos e fibras. Então, o termo plástico não deve ser usado como sinônimo de polímero. Ele deve ser utilizado como um dos tipos de polímero que existem. Não deve ser usado para designar borrachas nem fibras, como de fato no nosso dia a dia nós fazemos corretamente. Outro critério de classificação é a estrutura. Então, o polímero pode ser termoplástico ou termofixo. Repito, termoplástico. Você consegue deformar pela ação do calor. Você consegue moldar pela ação do calor. Ele tem plasticidade diante da alta temperatura. Termofixo. Tente deformá-lo com o calor e você irá decompor o seu polímero.